Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Fábio Siqueira. Estamos hoje no terceiro e último encontro desses nossos vídeos que nós nos propusemos a fazer sobre a visão cristã da morte. No primeiro dia, falamos a partir do catecismo sobre o sentido cristão da morte. No segundo vídeo, nós falamos um pouco se é possível ou não um cristão entristecer-se diante da morte de alguém querido. Nós vimos que sim. Vimos algumas passagens da Escritura, João 11, que mostra Jesus chorando diante da morte do seu amigo Lázaro, 1 Tessalonicenses 4,13, onde o apóstolo fala que escreve aos fiéis de Tessalônica para que eles não se entristeçam como os outros, como os que não têm esperança, ou seja, existe uma tristeza segundo Deus que é admissível para eles, o que eles não podem é deixar que essa tristeza se transforme em desespero, porque eles devem consolar-se com a esperança da ressurreição. E hoje nós vamos falar sobre os auxílios que nós devemos buscar, que nós podemos e devemos buscar para podermos viver melhor o tempo do luto. Eu queria começar com um trecho do Salmo 116, seguindo aqui a numeração da Bíblia de Jerusalém, Salmo 116, no versículo 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Como retribuirei ao Senhor todo o bem que me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu queria falar aqui como sacerdote, não sou psicólogo, mas queria falar como sacerdote a respeito dessa experiência do luto, uma experiência que eu vivi, que eu estou vivendo, há quase 6 meses. A minha mãe faleceu. E como viver essa experiência do luto, eu queria partilhar um pouco com vocês algumas coisas que eu penso que podem nos ajudar a viver essa experiência. A primeira coisa é admitir e não negar a dor. Nós cristãos muitas vezes somos tentados a viver uma espiritualidade que nos faz varrer para baixo do tapete, como nós diríamos, usando uma expressão popular, tudo aquilo que pode parecer negativo aos nossos olhos. Então muitas pessoas vão dizer que nós não podemos chorar tanto tempo assim, que nós não podemos sofrer tanto tempo assim, mas veja, o luto é de cada um. E cada um vive o seu luto da maneira como é possível e no tempo que é necessário para que possa assimilar, digerir melhor essa dor. Porque o luto depende muito da relação que nós tínhamos com a pessoa e do modo como essa morte se deu. Então, às vezes, a morte de alguém querido se dá de um modo súbito e isso torna mais difícil a nossa experiência do luto, de assimilar aquela perda, aquela passagem de alguém querido a quem nós amamos. Então eu penso que a primeira coisa que nós devemos fazer é o que eu aconselho às pessoas quando vêm me procurarem lutadas, quando estão assim porque perderam alguém querido, é admitir e não negar a dor. Reconhecer a dor existente, reconhecer a tristeza, reconhecer a saudade e viver esse período como nós vivemos qualquer outro período da nossa vida. Assim como vivemos as alegrias, as conquistas, assim como nos rejubilamos com os nossos êxitos, precisamos também viver os momentos difíceis, os momentos dolorosos da nossa vida, como parte da nossa existência nesse mundo. Depois, uma segunda coisa é encontrarmos refúgio na oração e pedirmos que nesse momento a nossa fé na ressurreição seja fortalecida. Porque é muito fácil termos um discurso sobre a ressurreição. É fácil catequizarmos as pessoas. Eu que sou padre, é fácil fazermos homilia sobre esse tema. Mas quando de fato nós perdemos alguém que amamos, ou quando alguém que nós amamos faz a sua passagem para junto do Senhor, porque nós não perdemos definitivamente ninguém, a fé cristã nos mostra isso, há uma separação momentânea, mas é muito difícil encontrar consolo na esperança da ressurreição. Parece para nós uma coisa tão distante. É fácil quando nós falamos para os outros, quando nós catequizamos, quando nós pregamos, quando nós ensinamos, mas quando isso tem que se tornar algo vivido por nós, uma fonte de consolo para nós, isso é muitas vezes difícil. E é nesse momento do luto que nós devemos encontrar refúgio na oração e devemos pedir a Deus que Ele fortaleça a nossa fé na ressurreição. Que isso seja como que o nosso lugar de fortaleza,
crermos que a morte não é o fim, mas a morte é uma passagem para junto do Senhor, crermos que nós também um dia estaremos reunidos de novo a essas pessoas a quem amamos e que nos anteciparam na glória celeste que o Senhor prepara para nós. Esse é o momento de pedirmos que o Senhor fortaleça a nossa fé na ressurreição. Depois nós devemos buscar ajuda, e essa ajuda é múltipla. Pode ser uma escuta qualificada, uma pessoa em quem nós confiamos, uma pessoa que vai nos escutar sem nos condenar, sem querer oferecer respostas prontas e que vai nos escutar pacientemente até mais de uma vez, porque muitas vezes precisamos falar e falar muitas vezes sobre a dor que estamos experimentando no luto. Nesse momento pode ser importante, é importante, o apoio de um sacerdote amigo. Nós estamos, no momento do luto, nós não estamos necessariamente precisando nos confessar, mas muitas vezes precisamos de alguém que nos ouça, nos acolha. E nesse momento, um sacerdote amigo pode fazer toda a diferença. Nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo, mesmo que não seja possível encontrar-se presencialmente com um sacerdote, mas hoje existem tantos meios pelos quais nós podemos nos aproximar, pedir essa ajuda, esse auxílio espiritual, para que possamos enfrentar com mais desenvoltura esse momento que é tão difícil para todos nós que somos humanos e que temos que nos defrontar mais cedo ou mais tarde com essa situação que é a morte de alguém querido, né, de alguém que nós amamos. Muitas vezes essa ajuda também pode vir através de um acompanhamento psicológico. Nós cristãos temos muito bloqueio com acompanhamento psicológico. Achamos que isso é para pessoas que não têm fé, ou achamos que o acompanhamento psicológico é para pessoa que tem algum desequilíbrio mental. E essa é uma visão completamente equivocada e preconceituosa. A terapia pode auxiliar e muito na assimilação do luto. Existem pessoas que às vezes fazem o acompanhamento terapêutico, existem terapeutas que se propõem a atender pessoas que estão enlutadas, que tratam especificamente dessas questões. Existem tantas possibilidades, pagas ou gratuitas, ou a preços mais populares, iniciativas de pessoas sérias, comprometidas, profissionais, que podem ajudar mais do que um amigo e de uma maneira diferente de como um sacerdote ajuda a pessoa a passar por essa fase do luto, né? Então é uma coisa a se refletir. Será que não seria oportuno também procurar uma ajuda psicológica para me apoiar? Porque às vezes a pessoa passa por um momento de ansiedade, pode começar a entrar num quadro depressivo e a terapia vai ajudar a viver melhor, a administrar melhor todas as situações internas, emocionais que nesse momento ficam abaladas quando se perde alguém querido, né? Algumas vezes o quadro pode se tornar até um pouco mais sério e muitas vezes a pessoa pode precisar até de uma ajuda psiquiátrica para que ela possa às vezes ter uma medicação, né, acompanhada por um médico, para que ela possa retomar a sua vida, voltar à normalidade da sua vida aos poucos. Às vezes a pessoa fica tão abalada que ela precisa de fato de uma medicação para dormir, para ficar mais tranquila, mas isso não feito de maneira irresponsável, mas acompanhado por um médico, né? Eu me lembro sempre aqui da passagem do livro do Eclesiástico, capítulo 38, versículo 1, onde a palavra de Deus diz assim: honra o médico por seus serviços, pois também ele o Senhor criou, né? Então o médico, o psicólogo, são pessoas a quem Deus deu inteligência, sabedoria, também para nos acompanhar nas nossas fragilidades, nos momentos difíceis que nós temos de atravessar, e sem dúvida alguma o luto é um desses momentos. Sobretudo se a pessoa de quem nos despedimos, e particularmente nesse tempo de pandemia que torna tudo muito mais difícil, foi alguém muito próximo de nós, pode ser muito bom que busquemos essas ajudas especializadas de pessoas que vão também nos ajudar a enfrentar esse momento difícil da nossa vida. Queridos irmãos e irmãs, eu espero ter contribuído positivamente, particularmente com aqueles que condividem comigo essa experiência da dor do luto, da perda de alguém querido, ou dessa separação momentânea de alguém querido, de alguém a quem nós amamos, né? Eu recebi muito carinho de todas essas pessoas quando minha mãe faleceu, e agora 6 meses depois quis retribuir assim, tentando dar uma palavra que possa animar, possa ajudar, possa consolar aqueles que se acham no mesmo quadro, na mesma dificuldade, passando pela mesma situação, né? Como São Paulo nos diz, nós devemos consolar
aqueles que se acham em toda e qualquer tribulação, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus. Isso foi o que eu quis fazer nesses nossos 3 pequenos vídeos. Que o Senhor te abençoe e te guarde e que nós possamos ainda caminhar juntos, escutando outras coisas, estudando outras coisas sobre a palavra de Deus. Eu conto sempre com a presença amiga de vocês, que me motiva a continuar partilhando um pouco de toda a riqueza que a Escritura nos traz, de toda a beleza que a fé cristã nos faz viver. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre, a você e a toda a sua família.